manhã tão alegre, nesta manhã tão feliz diante do Senhor nosso Deus. Abra a sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 16. Capítulo 16, versículos de 1 até ao versículo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Versos de 1 até ao versículo 3. Se você está perto de alguém sem a palavra do Senhor, compartilhe com ele a Bíblia. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero dizer que logo mais à noite, o Senhor trouxe uma mensagem ao meu coração e eu quero compartilhá-la com a igreja, que é o divórcio à luz da Bíblia. Então, se você quer aprender mais sobre aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e se você quiser compartilhar esta oportunidade com outras pessoas, sinta-se à vontade para o fazer. Atos 16, de 1 a 3 diz: chegou também a Derbe e a Listra, naturalmente se referindo a Paulo. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. E eis que estava ali certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, nós louvamos o teu nome pelo privilégio de ter a palavra e poder, ó Deus, ministrar a palavra, a começar pelo meu próprio coração, ao coração de todos aqui nesta manhã. Deus, eu peço agora a iluminação do teu Santo Espírito, a compreensão. Deus, abra os nossos corações e as nossas mentes, e que essa palavra possa causar impacto em cada um de nós. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, me chama a atenção nesse texto o fato de que, ao chegar então nestas duas cidades, e a cidade de Listra, a cidade onde Paulo havia sido já apedrejado, e ele volta novamente, veja que Paulo encontra ali, e ele se refere a um certo discípulo, e o nome dele era Timóteo, e o texto diz, não por acaso, que Timóteo era filho de uma judia crente. Que interessante, não é? Judia crente, não é? Ou seja, ela havia abraçado o cristianismo, era uma judia messiânica, ela era crente no Senhor Jesus Cristo. Atentem para esse detalhe. Mas o pai era grego. Então a mãe era crente, mas o pai não era crente no Senhor Jesus Cristo. Agora veja que coisa interessante, do qual, ou seja, de Timóteo davam bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Então Timóteo, ele tinha um bom testemunho, as pessoas davam um bom testemunho, falavam muito bem de Timóteo, apesar de ser filho de um pai que não era crente. E o testemunho impressionou tanto o apóstolo Paulo, que Paulo desejou que ele fosse com ele. Paulo convidou Timóteo, olha que Paulo não era fácil, mas Paulo ficou tão impressionado com Timóteo, com o testemunho, com a vida de Timóteo, que Paulo então o pegou, o tomou, o circuncidou para não causar escândalo em relação aos judeus cristãos, e então ele o levou para o seu ministério, e Timóteo foi um servo de Deus extraordinário. E é isso que eu quero considerar com você nesta manhã. Timóteo, apesar de ser filho de um pai grego, provavelmente não convertido ao Senhor Jesus Cristo, Timóteo, apesar de viver num ambiente completamente pagão, Timóteo teve um encontro verdadeiro com Jesus. Timóteo foi consagrado ao ministério pastoral e se tornou um pastor tão extraordinário que o apóstolo Paulo chegou a dizer a respeito dele, escrevendo lá aos Filipenses: espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém
tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. A minha pergunta nessa manhã é: o que foi que levou Timóteo, que tinha tudo para se tornar também um pagão como o pai, a se tornar um cristão, um servo fiel e aprovado pelo Senhor? Vejam, queridas irmãs, ter um marido incrédulo, pagão, não é desculpa. Timóteo era filho de um homem grego, provavelmente um homem pagão, com todo aquele paganismo. Provavelmente um homem extremamente idólatra, já que a Grécia daquela época era aquele país onde Paulo encontrou um Deus em cada casa, que ele escreve aquele Deus desconhecido. Então provavelmente o pai de Timóteo seria esse tipo de pessoa. Então Timóteo tinha tudo para se tornar um pagão como seu pai. Provavelmente o pai levava Timóteo para ver aquelas festas pagãs, para ver aqueles jogos. Não era o Maracanã na época, mas eram outros estádios que aconteciam lá, e haviam lá todas aquelas festividades, todos aqueles jogos. Provavelmente o pai o levava, mas apesar disto, ele se tornou um cristão, mas não apenas um cristão. Ele se tornou um cristão fiel, aprovado pelo Senhor Jesus. E a minha pergunta a você nesta manhã é: o que foi? Como foi possível acontecer isso na vida de Timóteo? Eu creio que se ele estivesse aqui nesta manhã, e se nós pudéssemos perguntar, a resposta de Deus seria: o segredo da minha vida foi a influência de minha mãe sobre mim. Provavelmente ele falaria também da avó, e ele diria: eu sou o que sou, abaixo de Deus, pela influência de duas mulheres que marcaram minha vida para sempre. Minha avó, Lloyd, e minha mãe, Eunice. Por isso, queridos, no dia de hoje, quando nós comemoramos o Dia das Mães, e diante do paganismo que vai assolando os nossos lares e as nossas famílias, diante da realidade de tantos lares divididos como o lar de Timóteo, infelizmente esta é uma realidade, eu gostaria de lhes falar sobre este tema: mãe cristã numa sociedade pagã. Como ser uma mãe cristã numa sociedade pagã? Eu creio que nossa querida e amada irmã Eunice, ela tem algo a nos ensinar nesta manhã. E é sobre isso que eu gostaria de lhes falar, ministrar ao seu coração. Eu gostaria de começar dizendo, queridas, que para vencer, se apagar essas luzes vai ficar melhor, por gentileza, para vencer o desafio de ser mãe cristã numa sociedade pagã. Esse é o desafio de vocês, mães. O desafio de toda mãe nos dias de hoje, daqui para diante, é ser uma mãe cristã numa sociedade pagã. Irmãos, nós estamos hoje cercados de paganismo por todo lado. Para onde você se volta, o que você encontra são mensagens não apenas não cristãs, mas completamente pagãs. Completamente pagãs. Os princípios e os valores que estão sendo difundidos pela mídia, pela televisão, são valores absolutamente pagãos. É o paganismo tomando conta da nossa sociedade. E o grande desafio das mães de hoje, naturalmente não só as mães, pais também, e enfim, para todos nós. A mensagem, ela foca mais a mãe, mas é para todos nós. Porque todos nós estamos cercados desta sociedade pagã. E a questão é: como ser mãe numa sociedade dessas? Pois bem, Eunice soube sê-lo. Ela vivia numa sociedade pagã, ela era casada com um marido pagão, e ela pegou o seu filho e ela fez dele um cristão do melhor quilate. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Qual é o segredo de alguém conseguir fazer algo? Como essa mulher conseguiu? Algo tão tremendo e tão extraordinário. Então veja, a resposta está lá na palavra de Deus. Em primeiro lugar, o que fez Eunice? Ela investiu
na sua vida pessoal com Deus. Se você quer ser uma mãe cristã numa sociedade pagã, você, minha irmã, precisa investir na sua vida pessoal com Deus. Abra a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 5, e veja o que diz lá a palavra de Deus. É um texto bem interessante. 2 Timóteo 1, de 3 a 5. É o apóstolo Paulo falando, e ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Provavelmente Paulo conhecia Eunice e Loide. Provavelmente Paulo esteve na casa de Timóteo. E Paulo ficou impactado e impressionado com a vida de Eunice e com a vida de Loide, a sua mãe, ou a avó de Timóteo. Porque estas duas mulheres, elas investiram na sua vida pessoal com Deus. Eu quero dizer a vocês, irmãs, mães, mas a todos nós, que não há como enfrentarmos essa onda pagã a não ser que nós investamos na nossa vida pessoal com Deus, vivendo diariamente na presença do Senhor. E era assim que Eunice e Loide viviam, priorizando tempo para a leitura e meditação na palavra, priorizando tempo para a oração e adoração ao Senhor. É ali aos pés do Senhor que o Senhor vai gerando fé em nossos corações. Irmãos, esse era o testemunho maravilhoso de Eunice. Essa mãe vivia diariamente na presença do Senhor, porque ela priorizava um tempo para a leitura da palavra, ela priorizava a oração, a adoração ao Senhor. Irmãs, eu sei que nós hoje não temos tempo, mas eu gosto de pensar no exemplo, e sempre me vem à mente o exemplo da mãe dos irmãos Wesley, que foram dois grandes avivalistas do século XIX. Esta senhora, ela tinha cerca de 11 ou 12 filhos, numa época muito diferente da nossa, numa época que não havia máquina de lavar, numa época em que não havia ferro que ligava na tomada e esquentava, numa época em que não havia ainda luz elétrica do jeito que nós a conhecemos hoje, numa época em que não havia talvez geladeira, numa época em que as coisas eram bem... Essa mulher tinha 11 ou 12 filhos. Essa mulher, numa época em que a roupa se lavava naquela tina que ainda era de madeira e a água precisava ser pegada em algum lugar, provavelmente não havia água canalizada. Essa irmã em Cristo, ela não tinha nenhuma das benesses da modernidade. E ela tinha 11 filhos, no tempo em que não havia fralda descartável. Você já imaginou o que é lavar fralda de 11 filhos? Você já imaginou o que é costurar roupa para 11 filhos? Você já imaginou o que é ter 11 filhos? Não, você não pode imaginar. Você não suporta um, quanto mais 11, minha irmã. Você ia morrer. Você ia morrer se tivesse 11 filhos. A verdade é esta. Ninguém mais consegue ter isso nos dias de hoje, a não ser, às vezes, filhos adotivos. Mas essa mulher o tinha. E apesar de tudo que ela fazia, dos afazeres dela, essa mulher separava todos os dias 1 hora para estar aos pés do Senhor, orando pelos filhos e pela sua família. Era sagrado. Os filhos já sabiam, não podiam importuná-la. Ela se trancava num quarto, fechava a porta, chamava os filhos e dizia: mamãe está ocupada com Deus. Não batam, eu não atendo ninguém nesse horário. E aquela mulher se colocava de joelhos diante do Senhor, colocava diante de Deus filho por filho orando. E Deus ouviu as suas orações, salvando a sua família e chamando para o ministério 2 dos seus filhos, os irmãos Wesley, que se tornaram 2 dos maiores avivalistas da história da igreja e da história do Evangelho.
Sabem por quê, queridos? Porque uma mãe investiu na sua vida pessoal com Deus. Queridas irmãs e queridos irmãos, por que nossos filhos hoje são tão mundanos? Por que vivemos hoje com uma geração tão mundana? Eu arrisco dizer-lhes nesta manhã que as mães estão demasiadamente ocupadas com outras coisas que não a oração pela conversão e pela vida dos seus filhos. Olhem para o exemplo de Eunice. Antes de vocês dizerem, não, mas eu sou muito ocupada, lembrem-se da mãe dos Wesley, uma mulher extremamente ocupada. Queridos, a questão não é ocupação, a questão não é falta de tempo, a questão é prioridade. A questão não é falta de tempo, a questão é prioridade. Nós arrumamos tempo para aquilo que é prioridade nas nossas vidas. Querem que eu prove? Se você ficar doente e for internado no hospital, você vai ter tempo para ler o dia inteiro. Porque agora as suas prioridades mudaram completamente. Irmãos, o nosso problema não é falta de tempo. O nosso problema são prioridades. São prioridades. Quais são as prioridades da sua vida? Você tem orado, você tem estado diante do Senhor, você tem meditado na palavra, você tem orado, você tem adorado o Senhor. E adorá-lo é estar na presença dEle, é conhecer o coração de Deus, é desejar satisfazer o que está no coração de Deus, é se tornar uma mulher piedosa diante do Senhor, coração ardendo diante de Deus. Irmãos, o ardor. Há um hino do cantor que diz, ateia o fogo do alto céu. Irmãos, como é que Deus ateia fogo em nossos corações? Onde é que o fogo é ateado em nossos corações? É lá no quarto, é lá na presença de Deus, é lá aos pés do Senhor, é lá que Deus ateia o fogo do alto céu. Fogo verdadeiro, porque fogo estranho é ateado em qualquer lugar. Mas o fogo de Deus mesmo é ateado em nossos corações quando nós estamos lá na presença do Senhor, no recôndito do nosso quarto, quando ninguém nos vê, quando não fazemos nada para agradar ou impressionar quem quer que seja, mas quando nos colocamos ali com a boca no pó diante do Senhor, ali o fogo é ateado em nossos corações. Mães com o fogo ateado no coração pelo Senhor nosso Deus, é o que precisamos numa sociedade pagã. Mães que estejam vivendo diariamente na presença do Senhor. Mas, queridas irmãs, investir na vida pessoal é viver diariamente na dependência do Senhor. Timóteo via isso acontecer. Timóteo via sua mãe viver na presença do Senhor, mas ele via também a sua mãe viver diariamente na presença do Senhor. A mãe e a avó eram um exemplo de uma fé íntegra, uma fé verdadeira, uma fé firme, uma fé convicta. Haviam problemas no lar de Timóteo, o dinheiro faltava. As doenças vinham. O pai muitas vezes estava cheio de problemas. As dificuldades eram imensas, mas sabem, tanto Eunice como Lloyd, elas tinham uma fé íntegra, uma fé verdadeira, uma fé que não se curvava ao paganismo, uma fé que não negociava com o paganismo, uma fé firme, eram convictas diante de Deus, e foi isso que foi quebrando o pai de Timóteo. Era ver naquela sua esposa uma fé verdadeira, ainda que ele não cresce em Cristo, ele cria na fé que sua esposa tinha. Era uma fé íntegra, era uma fé verdadeira, era firme, era convicta, era uma mulher que frequentava a igreja, era uma mulher que orava, era uma mulher que lá em casa ela era um exemplo. Quando os problemas vinham, quando as dificuldades surgiam, sempre Eunice chegava e dizia, marido, Deus proverá, não fique triste, não fique preocupado, o meu Deus, ele vai intervir, o meu Deus vai agir, pode confiar no Senhor. E Timóteo cresceu vendo esse exemplo de fé. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu tenho a certeza que essa fé que havia na sua mãe, que havia na sua avó, ela existe em você também. Porque você foi criado, Timóteo, num ambiente de fé verdadeira.
Nossos filhos precisam ser criados num ambiente de fé verdadeira. Eles precisam ver a fé em nossa própria vida. Eles precisam ver isso. Irmãos, até a idade da adolescência, o que conta para nossos filhos é o exemplo. É o exemplo. É o exemplo que eles veem no pai. É o exemplo que eles veem na mãe. E Timóteo foi vendo na sua mãe. Ele viu sua mãe. Quando havia um problema, ele via a mãe lá de joelhos orando. Quantas vezes ele ficou lá com o ouvidinho atrás da porta e vendo lá a mãe orando pelo pai, pela conversão do pai, pelos problemas na família, orando por ele, pela conversão dele. E Timóteo foi sendo impressionado e impactado a cada dia por esta dependência de sua mãe de Deus. Uma mulher que investiu na sua vida. E investir é isso, irmãs, é viver diariamente na presença, na dependência do Senhor. Ela sabia em quem havia crido. Os problemas vinham, mas ela não voltava atrás. Ela sabia que Deus tinha poder para agir. E mulheres de fé, nós precisamos de mães de fé. Mães de fé. Nossos filhos vão aprender a ter fé olhando para mães que têm fé. Nossos filhos aprenderão a ser filhos cheios de fé se eles olharem para pais que verdadeiramente vivem na dependência do Senhor, que lhes incutem essa fé genuína e verdadeira. E foi o que aconteceu com Timóteo, porque sua mãe, ela investiu na sua vida pessoal com Deus. Irmãs, eu sei que vocês estão investindo em muitas áreas da vida de vocês. Eu sei que hoje as mulheres, elas são extremamente bem preparadas e nada contra isso, pelo contrário. Mas a minha pergunta a vocês nesta manhã é: vocês estão investindo na vida pessoal com Deus? Ou vocês estão investindo apenas na vida profissional? Vocês hoje são excelentes profissionais. São profissionais de primeira, mas vocês estão investindo na vida pessoal com Deus? Os filhos olham para vocês e podem ver em vocês exemplo de fé. Eles podem dizer: minha mãe é uma mulher de fé. Minha mãe é uma mulher que tem convicção daquilo que ela crê. Minha mãe é uma serva do Senhor Jesus. Minha mãe tem uma fé que vale a pena imitar. Paulo chega para Timóteo e diz: Timóteo, eu sei que a fé que você tem, aquela mesma fé genuína e verdadeira, que habitou na sua avó, habitou na sua mãe, e agora tenho a certeza que habita em você. Porque o filho de uma mulher chamada Eunice é um filho de fé. Isso me recorda um episódio que aconteceu com Mônica, mãe de Agostinho. Agostinho, que foi um dos maiores teólogos da igreja até os 30 anos de idade, foi um maior devasso, pervertido, foi tudo de ruim que vocês possam imaginar, mulherengo, enfim, foi tudo de ruim. Mas Mônica, sua mãe, era uma mulher que investia na sua vida com Deus. E aquela mulher vivia na presença de Deus. Certa vez recebeu a visita do bispo da região, e aquele homem conversando com Mônica, ao final da conversa, ele olhou para ela e disse: irmã Mônica, o filho de uma mulher como você, um dia vai se converter a Jesus. Aquele homem ficou tão impressionado com o investimento que essa mulher fazia no Senhor, que ele disse: o filho de uma mulher como você, um dia vai se converter. E aos 30 anos, de uma forma sobrenatural, Agostinho volta para casa e diz à sua mãe: mãe, eu estou voltando, eu me converti ao Senhor Jesus Cristo. E foi uma virada tão grande na vida dele, que ele se tornou o maior, se não o maior, um dos maiores teólogos da vida da igreja. Um dos seus livros, chamado Confissões, tem levado milhares de vidas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem por que é que Agostinho se converteu e voltou para casa? E aquele homem devasso, que não valia coisa nenhuma, se torna o maior teólogo da história da igreja, porque ele tinha uma mãe que levava a sério e investia na sua vida pessoal com Deus. Eu quero que você pense nisso nessa manhã. Eu quero que você pense nisso nessa manhã. Irmãos, até alguns anos atrás, as mães moviam o mundo. Mas eu desconfio que as coisas estão mudando nesse mundo pagão em que nós estamos vivendo.
Eu estou desconfiado que as mulheres abriram mão desse privilégio. Eu sei que o mundo não privilegia mais isto. Estou preparando outros sermões para mulher e homem. E é impressionante, irmãos. O que está na Bíblia hoje não tem valor nenhum. As mulheres hoje olham e dizem, mas ser mãe, isso tem algum valor? Ser mãe? Que valor isso tem ser mãe? Eu quero ser uma alta executiva. Eu quero vestir um tailleur e quero andar com uma mala 007. Eu quero ter aquele penteadozão, andar bem empinada, aquele salto bem não sei o que lá, aquela coisa toda. Nada contra nada disso, não, mas é aquela questão, isso não é mais valorizado. Meu filho, babá toma conta. Meu filho, eu terceirizo a educação dele. Olhe o exemplo da Bíblia. Pense na mãe de Timóteo. Pense naquilo que Timóteo poderia ter sido e naquilo que ele foi. E nesta manhã eu faço a pergunta: você está investindo, mãe, na sua vida pessoal com Deus? Você está investindo na sua vida pessoal com Deus? O seu trabalho, tudo que você constrói, um dia vai ficar por aí. Mas aquilo que você construir no coração do seu filho será para a eternidade. Aquilo que você constrói no coração do seu filho é para a eternidade. Os cargos que você teve, temos pessoas aqui aposentadas, com certeza, que já foram muita coisa na vida. Aliás, uma das coisas que mais me impressiona em Copacabana são essas pessoas idosas que já foram poderosas. E depois que você vai para a reserva, é engraçado. Para a reserva não, depois que você se aposenta, é engraçado, porque acaba o poder. Acaba o poder. Mas muitas dessas pessoas que eu encontro na segunda-feira no Mundial, supermercado dos pobres, que vocês não frequentam, muitas dessas pessoas ainda pensam que estão lá, nos gabinetes da República, e dão carteirada em todo mundo. É muito engraçado, mas não tem poder nenhum. Não tem, passou. O poder passou. E algumas pessoas já me contaram: pastor, eu já fui isso. Teve uma pessoa que foi secretária do ex-presidente Figueiredo. E aquela pessoa me contou muitas coisas quando ela foi secretária do presidente. Mas ela hoje não é mais nada na vida. Passou. Tudo isso passou. Tudo isso passou. Vocês entenderam? Tudo isso passa. Você constrói, você é uma mulher famosa, você fez, você aconteceu, mas um dia tudo isso passa. Mas aquilo que você construiu no coraçãozinho desse filho fica para a eternidade. Então a questão é essa, minha irmã. Você está trabalhando para a eternidade ou para a temporalidade? Você passa, mas aquilo que você construiu no coração do seu filho fica para a eternidade. Interessante. Eu não estou falando aqui nessa manhã sobre Graça Foster. Sabem quem é? Presidente da Petrobras. Aliás, não estou falando nessa manhã sobre Dilma Rousseff. Sabem quem é? É a presidente do Brasil, a segunda mãe mais poderosa do mundo, porque a primeira é a secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton. Eu estou lhes falando de uma mulher que não tem curso superior. Uma mulher que passaria desapercebida completamente. Eu estou lhes falando de uma mulher simplérrima. Mas eu estou pregando acerca do exemplo de uma mulher que investiu na sua vida pessoal com Deus. Uma mulher elogiada pelo apóstolo Paulo e que tem a sua vida pautada nas folhas das Escrituras Sagradas. Dilma Rousseff passará. Graça Foster passará. Hillary Clinton passará. Mas Eunice continuará como uma mãe que investiu na sua vida pessoal com Deus e cujo filho se tornou uma bênção nas mãos do Senhor e levou milhares de almas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Mães, vocês estão investindo na vida pessoal com Deus? Pense nisso. Mas para vencer o desafio de ser mãe cristã numa sociedade pagã, essas festinhas de crianças hoje é um sufoco danado, né? Ah, lá vai seu filho pedir, qual é a festinha? Que festinha vai ter? Ah, é Halloween. E aí lá vai você ficar naquela crise danada. Vá para os pés do Senhor, minha irmã. Vá para os pés do Senhor, que o Senhor vai responder. Para vencer o desafio de ser mãe cristã numa sociedade pagã, é necessário investir na vida dos filhos com Deus. Isso dá trabalho. Isso dá trabalho. E a gente hoje não quer ter trabalho.
investir na vida dos filhos com Deus. Abra lá em 2 Timóteo capítulo 3, versos 14 a 16, e veja o que diz a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 14 a 16. Tu, porém, Paulo falando a Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Que coisa maravilhosa, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras. Como foi que Paulo soube disso? Provavelmente ele esteve na casa de Timóteo. E provavelmente Eunice e Lloyd compartilharam com o apóstolo como foi a educação. Como foi a educação? Investir na vida dos filhos, ensinando-os a conhecer a palavra do Senhor. Ensinando os filhos a conhecer a palavra. Despertando nos filhos o hábito da leitura, o prazer do estudo. Isso não é na igreja, é em casa. Isso não é na igreja, é em casa, é a mãe, é o pai, que desperta nos filhos o hábito da leitura, fazendo o texto, lendo a Bíblia com eles, despertando neles o prazer do estudo da Bíblia, sendo criativa, chamando, pegando os livrinhos, estudando com eles, sendo uma hora prazerosa, gostosa, os filhos conhecerem a palavra do Senhor. Compartilhar com eles os heróis da Bíblia que eles gostam tanto. E provavelmente Timóteo foi aprendendo sobre os heróis da Bíblia. Ele aprendeu lá sobre Sansão e sobre Davi. E ele foi aprendendo sobre aqueles grandes personagens da Bíblia. E ele amava Sansão, a história de Sansão. Tem um menino aqui na igreja, que eu não vou dizer o nome, que o pai dele está lá, que ele vive dizendo para o pai, pai, vamos matar Golias. Ele gosta de matar o Golias. O desejo dele é pegar a pedra e tacar no Golias. Vamos matar Golias, papai. E ele aprendeu a história do Golias. E tem que matar Golias mesmo. São os gigantes que nos impedem de caminhar. Então é na palavra de Deus. Na palavra de Deus. A mãe de uma criança de nossa igreja me falou que o filho chegou em casa e dizendo, sem saber falar muito bem, mamãe, Moisés desobedeceu a Deus. Moisés desobedeceu a Deus. Vejam, queridos, é isso, despertar neles esse hábito da leitura. Quando os filhos chegam em casa da EBD, você conversa, você pergunta, você chega junto. É interessante, não é, queridos? A gente se preocupa tanto com a educação formal, e não está errado isso. Não é que esteja errado, mas nós muitas vezes priorizamos a educação formal e esquecemos a educação religiosa cristã dos nossos filhos. É aí. Acontece muitas vezes o que aconteceu com um senhor que eu conheci na igreja do Rocha, quando eu era ainda seminarista. Eu tinha um filho muito inteligente, e aquele filho se tornou uma pessoa muito importante. E aquele pai um dia chegou e disse assim, pois é, meu filho hoje tem um cargo de grande importância, mas é um ateu de primeira. Entenderam? A gente paga os melhores colégios, e deve pagar se pode, nada contra. A gente procura dar explicador para isso, explicador para aquilo, a gente coloca no inglês, no francês, no japonês, no russo, a gente coloca para aprender isso, para aprender aquilo, nada contra. Só que nós não investimos na vida deles com Deus. Não investimos. Eles têm todas as máquinas mais modernas, iPad, iPod, iPod, é isso, é aquilo. Eles têm tudo isso aí. Mas a gente não compra nada. Não, uma Bíblia é muito cara. Será que a igreja pode dar uma Bíblia para ele? Meu irmão, vai dar uma Bíblia para o seu filho? Você compra negócio, tudo que é caro, e você não pode comprar uma Bíblia para o seu filho, uma Bíblia ilustrada, material para ele? É evidente que você tem que chamá-lo, despertar nele esse prazer, esse hábito da leitura, sentar com ele, ler um pouquinho a Bíblia, ler uma lição, contar. E hoje nós temos tanto material, mas é você, minha irmã,
É você sentar com ele, filho, vem cá, olha, vamos ler, olha, e despertar nele, ele ficar empolgado com a palavra do Senhor, e ele vai conhecendo a palavra, ele vai amando a palavra do Senhor. Mas mais do que isso, investir na vida dos filhos é ensiná-los a conhecer e a amar o Senhor da palavra. Não apenas a palavra, mas o Senhor da palavra. Irmãos, precisamos, isso é em casa. Irmãos, vocês precisam entender isso, é em casa, isso não é na igreja, isso é em casa que acontece. Filhos se criam e se educam em casa, não é na igreja. Ensiná-los a conhecer e amar o Senhor, compartilhando com os filhos o plano de salvação, chamando o filho e dizendo: filho, você sabia que você é um pecador? O que é pecado, papai? E você vai explicar. Roubar, mentir, você já fez isso já? Olha, isso é pecado aos olhos de Deus. Mas Jesus veio ao mundo, Jesus morreu numa cruz, Jesus morreu por você, filhinho. Você é um pecador? Sou. Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Eu creio. Você quer aceitar Jesus agora, filhinho? Eu quero. Então fecha os olhinhos, ora comigo, fala: papai do céu, eu reconheço. E você ali prega o evangelho, ganha seu filho para Jesus. E quando ele acaba de dizer amém, você o abraça e diz: meu irmão em Cristo Jesus, aleluia, louvado seja o nome de Deus. Irmãos, ganhar filhos para Jesus deveria ser privilégio do pai e da mãe, e não de pastor. É em casa. É em casa. Olha o que Paulo diz: desde a meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Quem foi que ensinou as sagradas letras a Timóteo? Foi a sua mãe. E a sua mãe chamava: Titi, vem cá, Titi. Era o apelido de Timóteo, era o Titi. Titi, vem cá, Titi, vem cá. E aí vinha o Titi, e ele vinha: o que é, mamãe? Todo suado, querendo brincar, jogar. E ela dizia: vem cá, filhinho, olha, agora é o momento de nós compartilharmos as coisas de Deus. Aí Timóteo ficava feliz da vida, porque Timóteo já tinha sido criado nesse ambiente. E Timóteo vinha, e ali então ela compartilhava o plano, mas ela compartilhava também as bênçãos da provisão de Deus. A mãe o chamava e dizia: Timóteo, olha, Deus deu para você vovó, papai e mamãe. Isso é bênção de Deus na sua vida. E Timóteo ficava tão feliz, tão feliz. A gente às vezes esquece de dizer isso para os filhos, que pai e mãe são bênção na vida. Vovó é bênção na vida, é bênção de Deus. E lá estava Eunice dizendo: olha, filhinho, olha, Deus deu, e o Senhor Deus deu saúde ao papai, e o papai sai, e ele compra um presente para você, e olha, Deus dá saúde ao papai, e ele trabalha, e nós temos comida em casa, e nós temos roupa para vestir. E Timóteo olhava e dizia: ué, mas não é papai que trabalha? E a mãe dizia: é, mas quem dá saúde ao papai é Deus. Então tudo que nós temos, Titi, vem de onde? E Titi respondia: de Deus. E ela então dizia: Deus é maravilhoso. E no coraçãozinho dessa criança foi se desenvolvendo um amor profundo pelo Senhor. O que temos hoje são filhos desembestados, que pedem tudo e mais alguma coisa aos pais, e que os pais ousem dizer não, que apanham dos filhos, porque não foram ensinados a aprender que o pão que comemos é bênção, é graça, é provisão de Deus. Nós estamos criando monstros. Nós não estamos criando filhos, não. Nós estamos criando monstros. Pessoas que não sabem lidar com a ausência, com a falta de alguma coisa. Com a falta de alguma coisa. Nós estamos vendo isso agora na Europa. É bem interessante. É bem interessante você olhar. Aquele povo se habituou a ter. Tinham tudo. Agora, de repente, não pode mais. Não pode mais. Ontem eu estava vendo uma entrevista de uma televisão de um país daqueles. E estavam perguntando a crianças: o que é crise? Porque só se fala em crise. E as crianças diziam assim: crise é meu pai não poder dar o que eu quero. E a outra criança: e para você, o que é a crise? Crise é que os meus pais agora não me dão mais o que eu quero. E perguntaram a um adulto: o que é crise? É que nós agora não podemos mais comprar tudo o que nós queremos para dar aos nossos filhos. Irmãos, está faltando isso, conhecer e amar o Senhor. Será que essa crise não é para que aquele povo possa se prostrar diante do Deus que um dia conheceram, que um dia os abençoou, ao qual voltaram as costas
e agora estão recebendo a recompensa da sua atitude? Será que o que está acontecendo é para aquele povo cair em si e reconhecer que, ao invés de terem entregue aquelas igrejas para serem boates e sei lá mais o que deveriam voltar aos pés do Senhor, se ajoelhando diante dele e reconhecendo e amando o Senhor de toda a graça? Precisamos, irmãos e irmãs, ensinar nossos filhos a conhecer e amar a palavra, e a conhecer e amar o Senhor da palavra. Filhos que não conhecem a palavra, não conhecem e não amam a palavra, não conhecem e não amam o Senhor, vão se afastar com certeza. Aí você diz assim: criei meu filho na igreja e ele se afastou. Por isso mesmo, porque você o criou na igreja. Ele não amou o Senhor da palavra, e ele não amou a palavra do Senhor. E se isso não for inoculado pelos pais no coração dos filhos, eles se afastarão. Eles se afastarão. Por isso, querido, você precisa abrir a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus, nós vimos isso aqui já no mês passado, a palavra de Deus é uma espada dois gumes, ela atinge o coração da criança, ele pode esquecer às vezes o que você falou, mas ele vai guardar a palavra no coração. Semeie a palavra no coração de seus filhos, que você colherá homens e mulheres de Deus. Semeiem a palavra no coração dos seus filhos. Irmãos, se não há palavra semeada, como queremos que eles sejam servos do Senhor? Ou você cria filhos de Deus ou filhos do diabo. Não há uma terceira opção. E mães, abram seus olhos nesta manhã, enxerguem essas verdades, e invistam na vida dos filhos com Deus. Ensine seus filhos, como fez Eunice e Eloide, a conhecer e a amar a palavra. E Timóteo conheceu e amou a palavra. Ela o ensinou a conhecer e amar o Senhor da palavra. E sabe o que aconteceu? Timóteo se tornou o quê? Um pastor de almas. Um pastor de almas. Coisa que também nos nossos dias não tem valor nenhum. Você não vai querer que seu filho seja pastor, vai? Não vai querer. Você vai querer que seu filho seja qualquer outra coisa menos pastor. É claro, porque nós não valorizamos mais aquilo que a palavra valoriza. Nós estamos nos afastando perigosamente da palavra. Nós estamos valorizando o que o mundo valoriza. Irmãos queridos, nós estamos valorizando o que o mundo valoriza. Nós estamos nos mundanizando. Mães, não sejam mães mundanas. Não sejam mães pagãs. Sejam mães cristãs numa sociedade pagã. E finalmente, queridos, para vencer o desafio de ser mãe cristã numa sociedade pagã, mães, abram os olhos de vocês. É paganismo. Quem está fazendo desenho animado são pagãos. Quem está fazendo os filmes são pagãos. Esse filme que eu coloquei ainda há pouco ali, do Harry, alguma coisa lá, irmãos, quem está por trás disso são pessoas pagãs. São pessoas pagãs, é o paganismo que está por trás de tudo que nós estamos consumindo. O que está às vezes por trás da autora de um livro é um pagão escrevendo. E o que é que o pagão faz? Ele demole toda a estrutura da palavra de Deus. Porque o que o pagão não suporta é aquilo que a Bíblia diz. Porque a Bíblia condena todo tipo de paganismo. Então, para vencer o desafio de ser mãe numa sociedade pagã, é necessário, em terceiro lugar, investir na vida da família com Deus. Como a mulher é importante. Como a mulher é importante. Minhas irmãs, como vocês são importantes e fundamentais. Eu gostaria tanto que nessa manhã o Espírito Santo revelasse isso, ministrasse isso ao coraçãozinho de vocês. Atos 16, 1 e 2. É o texto que nós lemos lá no início. É aquele texto quando Paulo chega e Timóteo tinha esse bom testemunho. Dava um bom testemunho. Por que é que dava um bom testemunho de Timóteo? Por que é que dava um bom testemunho de Timóteo? Porque ele vinha de uma família onde se investia na vida com Deus. Onde se investia na vida com Deus. Sempre desde que nossos filhos eram pequenos, nós tínhamos essa convicção. Nossos filhos, aonde forem, levarão aquilo que eles aprendem na casa deles. Onde eles vão dar testemunho daquilo que eles aprenderam lá em casa, e não foi diferente. E por isso, Eunice era uma mãe que zelava pelo sustento espiritual da família.
Veja, através da vivência dos princípios do Evangelho, a influência dos valores do Evangelho, ela sabia que o seu filho vivia cercado de pagãos, a escola que Timóteo frequentava, os amigos de Timóteo, muitos deles eram pagãos. Muitas das pessoas com quem ele convivia eram pagãos, mas dentro de casa, através da vida sábia de Eunice, esses princípios, esses valores eram vividos, esses valores eram passados, eram inculcados, eram inoculados na vida do Timóteo. Timóteo de vez em quando também soltava um palavrãozinho, porque não tem quem não solte. A mãe o chamava e dizia: filhinho, onde você aprendeu essa palavra? E Timóteo ficava meio sem graça, e a mãe dizia: filho, olha, esse tipo de linguagem não é bom. Você precisa mudar. Você precisa mudar. Um dia Timóteo chegou em casa com um objeto lá, e ela disse: que objeto foi esse? Fulano me deu. Quem foi que deu? E ela descobriu que ele estava mentindo e havia roubado o colega. E ela o chamou e ela disse: filho, roubo é errado. Mentir é errado. Você precisa ser honesto, filho. Você não pode roubar, Timóteo. Titi, você não pode fazer isso. Isso é errado. Você não pode. Mas mãe, é errado. É errado aos olhos de Deus, é errado aos olhos da sua mãe, é errado, não faça, meu filho. E ela ia passando os valores, e esses valores eram vividos por ela. Timóteo via que a mãe era uma mulher que vivia esses princípios, ela vivia esses valores. Ele nunca viu a mãe no telefone fofocando da vida dos outros. Também não tinha telefone, né? Mas que coisa triste, minha irmã. Ser no telefone. Seu filho está ligado o tempo todo. Deus tem radar. E o radar deles vai até dentro do quarto. Eu não sei como. Mas o radar de filho é um radar que capta tudo. E você sai do culto, você cantou, louvou, levantou a mão, falou coisas bonitas para Jesus, abraçou os irmãos, e quando chega em casa, você pega o telefone e diz: eu também não gosto dessa, e essa irmãzinha está com nada. Você viu a roupa que ela levou hoje? Você viu? Está toda metida, acha que é a mais rica da igreja. Como é que pode um negócio? E o filho está lá ouvindo, e ele diz: esse negócio de evangelho é tudo errado, esse negócio não está com nada, e esse negócio aí. Entenderam por que é que muitas vezes os filhos se desviam, por que é que muitas vezes há problemas? Porque eles estão captando tudo. Mas na casa de Timóteo não era assim. Aquela mulher vivia. Ele via a mãe, de vez em quando surgia lá um assunto, logo Eunice chegava e dizia: olha, se não podemos falar bem, não vamos falar mal, vamos entregar ao Senhor, vamos entregar nas mãos do Senhor. Às vezes voltavam do culto e a avó, já mais velhinha, ela dizia: você viu, Eunice, aquela palavra daquele presbítero? Ela disse: mãe, vamos entregar nas mãos do Senhor. E Timóteo ficava só de olho. Havia honestidade, havia verdade naquele lar. Entenderam, queridos? Então havia um sustento, zelar por isso dentro da família. Não deixe as coisas passar. Minha irmã, não passe a mão na cabecinha do seu filho. Não passe a mão. Eu não sei, um dia Deus estava vendo uma charge tão engraçada, que dizia: é o antes e o depois. Antes a professora dava uma bronca no menino e o menino recebia a bronca da professora. E hoje os pais vão na escola e os pais dão a bronca na professora e a professora baixa a cabeça. Irmãos, nós achamos que os nossos filhos estão sempre certos. A gente não consegue mais alguém que chama a atenção e diz assim: muito obrigado porque você chamou a atenção do meu filho. Muito obrigado que você amou meu filho. As pessoas não podem dizer nada a respeito dos nossos filhos, porque isso já dá cadeia. A gente já coloca a pessoa na justiça. A gente acha que nossos filhos são irmãos do céu. Tenha misericórdia. Como nós precisamos conhecer. Eu já contei para vocês a história do Léo, nosso filho mais velho. O Léo devia ter o quê? Quantos anos eu tinha? Uns 4 anos. 4 anos. E a gente trazia o Léo, ia pegar ele e uma coleguinha. Trazia os dois e a coleguinha vinha junto, porque a gente deixava a coleguinha na casa dela. 4 anos.
E os dois sentavam atrás, mochilinha, uma gracinha. O negocinho do colégio, uma gracinha os dois. Criança 4 anos é a coisa mais linda que tem. E os dois lá atrás e nós dois na frente conversando. De repente a menina começava a chorar. E eu dizia, que menina chorona. Esses pais deviam não sei o quê. No dia seguinte, de novo lá pelas tantas, a menina abriu o berreiro. Eu dizia, eu não aguento mais o berreiro dessa menina. Essa menina é muito chorona. Mas aí, um dia eu olhei pelo retrovisor. E eu descobri o choro da menina. E o Léo ficava do lado dela e dizia assim para ela, sua mãe não vai te pegar. E vinha pro lado de cá. A menina abria o berreiro. E a gente sem saber. Aí ele vinha de novo e dizia assim, sua mãe não vai te pegar. E voltava para lá. E a gente descobriu, esse menino é um dissimulado. Isso é um dissimulado, é um hipócritazinho, é um pecador danado diante de Deus. Irmãos, nossos filhos são pecadores, viu, minha irmã? Seu filho é um pecador diante de Deus, precisa da graça do Senhor. E precisamos trabalhar muito com a vida do Léo, para que ele não se tornasse um adulto dissimulado, um adulto falso. A falsidade te pega quando você é criança. E muitas vezes temos filhos que são falsos, dissimulados. E nós achamos muito. E as pessoas dizem, olha esse menino, não meu filho. Depois vira homem. E você vai ter que suportar o choro da sua sogra ou da sua nora. Porque ele, quando ele é menino dissimulado, é uma gracinha. Mas quando ele é um adulto dissimulado, é uma tragédia. É uma tragédia. Então, minha irmã, é necessário a gente viver, é necessário chamar a atenção, é necessário disciplinar sim, é necessário chamar, e nós chamamos, e disciplinamos, e dissemos, não é isso que a gente vive, não é isso que a gente prega, não é isso que você vê, não é isso, e fomos trabalhando, e eu espero que hoje, pela graça de Deus, eu tenha se libertado de tudo isso, e seja um homem para a honra e glória do nome do Senhor. Mas, queridos, investir na família, zelando pelo ambiente espiritual na família. Vocês sabiam, mães, que são vocês que determinam o ambiente espiritual na nossa família? São vocês, incentivando com sabedoria a vida piedosa no lar. Não é ser chata não, mas é ser sábia, inspirando com alegria a vida piedosa no lar. Timóteo tinha alegria de ir para casa, Timóteo tinha alegria do ambiente na sua casa. Eunice era uma mulher sábia, era uma crente sábia, ela incentivava com sabedoria, não era coisa chata, não ficava atrás, não ficava tirando, rasgando, mas ela era sábia na forma de agir, ela inspirava alegria na vida do lar. O lar deles era um lar alegre, não era um colégio em que a mãe é a diretora do colégio e sai batendo e sai falando o tempo todo. Não, ela incentivava com alegria, ela inspirava, ela tinha sabedoria para lidar com Timóteo, e Timóteo foi crescendo, e agora Timóteo é um homem, e agora todos dão bom testemunho de Timóteo, porque ele vem de um lar onde há um ambiente espiritual sadio. Ambiente espiritual sadio, irmãs, o ambiente espiritual sadio depende de vocês. Criem um ambiente espiritual sadio na casa de vocês, com sabedoria para falar. Uma mulher sábia, uma mãe sábia, não vive xingando, não vive agredindo, não vive gritando. Usem o que nós usamos lá em casa. Cuidado com o neném. Não pode acordar neném. Tem que se falar baixinho. Baixinho, nada de gritaria, nada, é baixinho, todo mundo falando baixinho, com educação, filhinho, sendo educados dentro de casa, tendo essa educação, e ela era educada, nada de puxão, nada de agressividade além. Eu sei que a gente às vezes fica meio nervoso, mas ela aprendeu a se controlar, e o lar de Eunice era um lar onde havia um ambiente espiritual saudável. Não faça isso não, senão vou falar para o pastor, come essa comida, senão o pastor vai te engolir. Irmã, a criança não pode me ver,
A criança não pode me ver. Ela me vê e foge, eu não sei porquê. Fico com um problema de identidade tremendo. Preciso fazer o veredas. Mas o que eu não sei é que lá em casa a mãe usa o pobre do pastor. Se não comer, o pastor vai te pegar. Se não comer, o pastor... Ora, meu irmão, não pode. Não pode ser clima de ameaça. Não pode ser um clima que não seja sadio. E era esse ambiente sadio que a mãe, é esse ambiente sadio que a mãe faz. Oh, queridas irmãs, como vocês são importantes, como vocês são decisivas. A nossa casa, a nossa família depende de vocês. A nossa casa, a nossa família depende de vocês. Sabe o que é melhor depois? É que quando eles crescerem e quando eles se tornarem adultos, eles vão querer que a casa deles seja igual à casa que era a casa da mãe. Entenderam? Eles querem fazer tudo igualzinho, porque eles se lembram do ambiente maravilhoso que eles tinham na casa deles. Eunice tinha problemas, Eunice tinha dificuldades, mas ela sempre tinha uma palavra de apoio. Ela sempre criava um ambiente maravilhoso para a vida da sua família. Para vencer o desafio de ser mãe numa sociedade pagã, nós aprendemos nesta manhã com Eunice que há 3 grandes desafios. Qual é o primeiro? Investir na sua vida pessoal com Deus. Qual é o segundo desafio? Investir na vida dos filhos com Deus. E o terceiro desafio? Investir na vida da família com Deus. Que cada mãe aqui presente nesta manhã possa investir na sua vida pessoal com Deus, na vida dos filhos com Deus, na vida da família com Deus, criando filhos tementes a Deus em meio a uma sociedade incrédula e pagã. Esse é o seu desafio. E para terminar, olhem essa foto. Que coisa linda. Não tem coisa mais bela do que uma mãe. Nós homens só temos um problema na vida. Sabem qual é? Nunca seremos mães. Eu sei que há pai que parece uma mãe, mas parece. Ele não é. Aquilo dali é um privilégio que Deus deu a vocês e que vocês estão jogando fora. E que vocês não estão mais valorizando. Mães, vocês estão olhando para mim? Isso que ali está é algo que Deus só deu a vocês. Meninas, quantas meninas tem aqui nessa manhã? Quantas meninas solteiras tem aqui de manhã? Fique de pé, eu quero ver. Meninas solteiras tem aqui de manhã. Não, meninas, moças, mulheres. Isso. Meninas, moças, mulheres solteiras. Solteiras. Não joguem fora aquilo que Deus tem de melhor para a vida de vocês. Está ali. Não sei se todas vocês serão mães, mas aquelas que forem, não esqueçam, guardem essa foto. E com essa foto, podem sentar. Agora as mães fiquem de pé. Todas as mães, fiquem de pé. Olhem essa foto. Eu queria agora que vocês lembrassem quando vocês tiveram um filho de vocês. Ontem a minha mulher veio com a história de comprar uma flor que ela tinha em casa quando o Léo nasceu. E aí se derreteu toda e estava falando como foi o dia que o Léo nasceu. O Léo, só o Léo. Só o Léo. Por enquanto. Mas olha, essa é a foto mais linda. É a sua foto. Essa é você. Essa é você. Nossa profunda gratidão a vocês. Se vocês soubessem a força que vocês têm, que Deus as abençoe. E que a semelhança de Eunice, vocês sejam mães que invistam na sua vida pessoal com Deus, na vida dos filhos com Deus e na vida da família com Deus. E para vocês, os parabéns e o nosso obrigado. Que Deus abençoe. Podem sentar. Vamos ouvir agora um coro muito especial. Um coro muito especial. Irmãos, essas crianças ensaiaram
O tempo todo. Aliás, enquanto eles vêm, seria uma boa oportunidade de distribuir as lembranças, mas não sei se está pronto. Que eu combinei. Pode ser agora? Posso pedir às mães para ficarem de pé? Então, irmãs, mães, fiquem de pé para receber o presente. Aí vocês já podem distribuir o presente. Lembrem que o pastor também é mãe. Enquanto o coro de crianças está chegando. Então, enquanto o coro, à medida em que forem recebendo o presente, vocês podem assentar e nos preparar. É uma pequena lembrança, mas que registra o carinho da igreja, o carinho de Deus por cada uma de vocês. Que Deus as abençoe rica e abundantemente. Após o cântico das crianças, nós ainda teremos um momento de oração pela vida de todas as mães aqui presentes. Enquanto as crianças estão chegando, também sempre lembrando, irmãos, esse trabalho tão especial, tão maravilhoso que é feito pelo Ministério da Criança, pelos irmãos que trabalham com tanto carinho, com tanto amor com as crianças de nossa igreja. Nossa palavra de gratidão a vocês também.
Amém. Glória a Deus. Agora eu quero convidar as mães para virem receber os beijos e os abraços prometidos, né? Vou pedir que todas venham aqui à frente. Aquelas cujos filhos aqui estão, recebam um abraço. E aquelas outras, muito bem. Mães, podem vir, fiquem com os filhos. E os filhos que têm as mães aqui na frente podem vir também ficar com elas. E nós vamos ficar de pé e vamos orar. Amém. Mesmo as mães que não tenham filhos aqui podem vir. Mesmo que o seu filho não esteja aqui, você, mãe, venha. Nós queremos orar com você, abençoar a sua vida, pedir a Deus que o Senhor abençoe você. Amém. Amém. Muito bem. Muito bem. Vai ser difícil todo mundo chegar aqui à frente, mas pode aí no corredor. Todos os filhos com as suas mães. E nós vamos orar ao Senhor nesse instante, agradecendo a Deus. Agora vamos fazer silêncio, todo mundo. Quem não pôde vir, pode ficar aí no lugar, porque realmente está muito cheio. Mas o importante é que você esteja abraçado aí com a sua mãe, com o seu filho, agradecendo ao Senhor. Esse é também um momento para vocês, mães que já têm os filhos crescidos, né? De pensar um pouco no nascimento deles, na vida deles, na bênção deles, na vida de vocês. Que o Senhor as abençoe. Que o Senhor derrame graça sobre a vida de cada uma de vocês. Vamos então fazer silêncio e vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai querido e Pai de amor, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor nos deu a cada um de nós uma mãe. Nós te louvamos, ó Deus, por cada uma delas, que recordamos nesta manhã com tanta alegria, com tanto regozijo. Obrigado por aquelas que aqui estão, Senhor. Aquelas que ainda são mães tão jovenzinhas. Abençoe, dê sabedoria, dê forças.
aquelas que já são mães, Senhor, mais maduras, que o Senhor continue sustentando, derramando graça, aquelas que já são mães, ó Deus, bem mais experientes, que o Senhor também as guarde e abençoe, alegre o seu coração, Deus, que seja um dia de muita alegria no coração de cada irmã e cada mãe aqui presente. Obrigado por aquelas que nos assistem através da internet. Peço sobre elas também as mais ricas bênçãos dos céus. E agora, Deus, que o Senhor nos dê um almoço agradável, feliz. Ó Deus, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Ó Deus, um ambiente espiritual saudável para cada família aqui presente é minha oração. E ó Deus, que cada uma dessas mães seja mãe cristã numa sociedade pagã, que elas possam salvar os seus filhos do paganismo, levá-los aos pés do Senhor Jesus, e que cada filho aqui presente nesta manhã, a exemplo de Timóteo, seja um servo, uma serva, um homem, uma mulher de Deus, para a glória do teu nome. Senhor, abençoa cada mãe aqui, é a minha oração, no nome santo de Jesus, por quem eu oro, e todo o povo de Deus disse amém e amém, Senhor. Amém. Agora uma salva de palmas bem forte, agradecendo a Deus a vida de cada mãe aqui presente. Deus abençoe ricamente. Eu vou pedir aos filhos que dêem um abraço apertado, um beijo forte na sua mãe. Que Deus a todos nos abençoe.